Olá, este é o Boletim Diário de Notícias da Ucrânia e do mundo. Fique por dentro das últimas atualizações conosco. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Vamos aos destaques de hoje, 15 de agosto. Plataformas de petróleo e depósitos russos em chamas, perda de 74 bilhões de dólares. Máximo efeito com custo mínimo. Contamos dos drones ucranianos e arma modernizada. Manifestação pró-Ucrânia reúne centenas de pessoas no Alasca antes da reunião entre Trump e Putin. Em poucas semanas, agosto de 2025 ficará marcado na história como o mês em que a Ucrânia lançou uma série inédita de ataques precisos ao núcleo da infraestrutura de combustível da Rússia. Ao longo de 12 dias, drones kamikaze ucranianos paralisaram 5 refinarias russas de petróleo, que respondiam por quase 25% da capacidade total de processamento do país. Elas incluem a refinaria de Ryazan, com produção de cerca de 13 milhões de toneladas por ano, a refinaria de Novokuibyshev, com mais de 8 milhões de toneladas por ano, a refinaria de Afipsky, 7 milhões de toneladas por ano, a refinaria de Saratov, mais de 7 milhões de toneladas por ano, e a refinaria de Volgogrado, cerca de 15 milhões de toneladas por ano. Em 15 de agosto, drones ucranianos atacaram também a refinaria de petróleo de Syzran, na região de Samara, na Rússia, uma das maiores do sistema da empresa estatal russa Rosneft, com capacidade de processamento de 9 milhões de toneladas por ano. Essa não foi a primeira vez que drones ucranianos atingiram o local. Por isso, é esperado que a refinaria em breve se junte à lista das que estão fora de operação. Os resultados falam por si. Os ataques em profundidade no território inimigo, realizados pelas forças de defesa da Ucrânia, já custaram à Rússia mais de 74 bilhões de dólares de danos desde o início de 2025. Isso representa mais de 4% do PIB anual do país agressor. Ataques com drones e mísseis contra alvos dentro da Rússia afetam diretamente a capacidade de combate dos ocupantes. Há vários meses, o consumo de munição de artilharia pelo exército russo foi reduzido em quase metade. Este é um exemplo claro. Se antes esse número chegava a 40 mil disparos por dia, agora é significativamente menor. Oleksandr Syrskyi, comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, durante transmissão da Rede Nacional de Televisão Ucraniana. Esses ataques são um exemplo claro de estratégia, máximo efeito com custo mínimo. É importante destacar que essas operações foram realizadas exclusivamente por drones ucranianos, desenvolvidos e fabricados na Ucrânia. Nossos drones ucranianos estão fazendo exatamente o que é necessário. Mas há coisas que eles, sozinhos, infelizmente não conseguem realizar. Precisamos de outros tipos de armamento, mísseis. E seguimos trabalhando com nossos parceiros em soluções de longo alcance para a Ucrânia. A Ucrânia não divulga os modelos exatos de drones utilizados, mas o drone Lyuty já foi identificado e sabe-se ao menos que se trata de um drone kamikaze de longo alcance, desenvolvido no início de 2022 em resposta ao terror dos drones russos Shahed. Desde 2023, ele vem sendo usado regularmente para atacar objetivos militares e industriais em território russo, inclusive em áreas mais distantes. Também surgiram novos drones com aparência semelhante aos Shaheds, como é o caso do drone ucraniano Batyar. A palavra Batyar significa encrenqueiro, andarilho e rebelde. À primeira vista, o Batyar pode se parecer com o Shahed russo-iraniano, mas a semelhança termina aí. Seu design aerodinâmico foi desenvolvido do zero por engenheiros ucranianos, utilizando as mais recentes tecnologias ocidentais. Os ataques não se limitam às refinarias de petróleo. Fábricas de defesa, depósitos, centros de transporte e outras infraestruturas-chave também estão sendo alvo constante. As armas ucranianas estão operando em profundidade na retaguarda russa, desafiando a noção de zona segura dentro do próprio território russo. Inovação não é apenas criar do zero, mas também modernizar tecnologias antigas ou pouco convencionais. Um exemplo recente é a conversão do avião agrícola tcheco Moravan Z-137 Agroturbo em uma aeronave de defesa aérea.
Um avião obsoleto foi equipado com suportes para mísseis RR-73, permitindo interceptar drones de reconhecimento Shahed e, sob certas condições, até mísseis de cruzeiro. Ele pode operar em pistas curtas, voar em baixa velocidade e, claro, é muito mais barato que caças convencionais. É um equipamento do passado que ganhou nova vida de combate graças à abordagem ucraniana atual. Integrar mísseis R-73 à defesa aérea já não é novidade para as forças ucranianas. Outro exemplo é o sistema de defesa aérea Dragon H-73. Baseado em um veículo americano Humvee, as tropas ucranianas montaram uma plataforma de lançamento com 2 mísseis R-73, um visor óptico e equipamentos de guerra eletrônica. Isso permite ao veículo abater veículos aéreos não tripulados e aeronaves táticas, operar dia e noite e manter alta mobilidade. Na prática, é uma plataforma de defesa aérea rapidamente relocável. Um projeto anterior, os sistemas soviéticos superfície-ar chamados OSA, que agora disparam mísseis R-73 em vez dos desatualizados do tipo 9M33. Р-73 є в наявності, їх дуже багато є в наявності. Existe um amplo estoque de mísseis R-73 à disposição. Foi exatamente por isso que esse tipo de modernização foi realizada. Há uma grande escassez de mísseis guiados superficiar, especialmente dos mísseis padrão 9M33M2 e 9M33M3 para esse veículo de combate. O veículo está equipado com 2 suportes para mísseis AR, o mesmo tipo de suporte usado em aeronaves ou helicópteros. Бо працює за принципом «вистрілив, забув». Її не треба супроводжувати як штатну ракету. O míssil aéreo como o R-73 tem uma vantagem importante porque funciona no princípio do dispare e esqueça. Diferente dos mísseis padrão do sistema superficiar, o SA, ele não exige orientação contínua após o disparo. Isso significa que, após o lançamento, podemos deixar a posição imediatamente para evitar um contra-ataque. Є ураження. Disparo. Atingimos. Na região de Kharkiv, equipes de reparo adaptaram uma obuseira autopropulsada 2S-19 MSTA-S ao montar uma torre de tanque T-72 sobre ela. O motivo foi simples. A obuseira estava fora de operação, mas o chassi permanecia funcional. Na linha de frente, essa conversão transformou o veículo em uma unidade blindada de recuperação, uma máquina para evacuar equipamentos danificados ou até mesmo um posto de comando blindado móvel. Este não é um caso isolado. Durante as batalhas por Bakhmut, as forças ucranianas converteram tanques T-64B em veículos de evacuação. Quando as entregas de armas atrasam ou simplesmente não chegam, os ucranianos confiam em sua criatividade para encontrar soluções alternativas. Em vez de esperar passivamente, eles adaptam equipamentos existentes, modificam tecnologias antigas e inventam novas formas de atender às exigências do campo de batalha. Essa capacidade de inovação permite superar a escassez e manter uma atuação militar eficaz, muitas vezes alcançando resultados comparáveis ou até superiores aos obtidos com equipamentos padrão. Em outras palavras, a inovação ucraniana torna-se um poderoso multiplicador de forças, transformando desafios em oportunidades de sucesso. As negociações de hoje no Alasca representam uma mudança dramática para Vladimir Putin, tirando-o do isolamento diplomático ocidental. Para Putin, o simples fato de uma reunião com Trump ocorrer já é uma vitória, ainda mais em solo americano. Isso provocou protestos por toda a cidade Anchorage. Muitas pessoas foram às ruas para apoiar a Ucrânia, exigir justiça e responsabilização da Rússia e rejeitar que Putin seja tratado como igual pelo presidente dos Estados Unidos em solo americano. Durante as manifestações, era possível ver diferentes cartazes, muitas bandeiras ucranianas e muito apoio por uma paz justa e um cessar-fogo incondicional para a Ucrânia. Centenas de moradores do Alasca protestaram exigindo que o presidente ucraniano Zelensky seja convidado para as conversas entre Trump e Putin. Vale destacar que a maioria dos presentes é composta por americanos sem qualquer ligação direta com a Ucrânia, mas como um entendimento comum da liberdade como valor humano fundamental. Estou revoltada que Trump esteja se encontrando com Putin no Alasca. Estamos ao lado da Ucrânia e Putin é um criminoso de guerra que mata crianças. Quero dizer, é preciso que Zelensky esteja presente se houver algum acordo de paz. A Ucrânia é um país soberano. Não acredito que haja terras a serem cedidas.
Estamos com a Ucrânia. Não gostamos da forma como nosso presidente está tratando os ucranianos, aqueles que estão arriscando a vida na linha da frente. Jornalistas russos foram acomodados em condições bastante espartanas no Alasca antes da cúpula Trump e Putin, em um complexo esportivo com camas dobráveis separadas por cortinas finas. Isso gerou indignação entre os propagandistas russos que esperavam ser tratados como iguais na América. E isso depois de anos de guerra contra outros estados soberanos e contra a ordem internacional. O camarada Lavrov chegou à cúpula vestindo um suéter com a inscrição URSS. Poucos esperam que a reunião de hoje entre o ditador russo e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, resulte em um avanço significativo para acabar com a guerra na Ucrânia, dado o quanto suas posições divergem fundamentalmente. O encontro quebra o impasse diplomático do Kremlin e dá a Putin uma rara oportunidade de exercer pressão pessoalmente sobre o presidente americano, além de enfraquecer o status de pária que a Rússia merece no Ocidente. A cúpula também adiou a ameaça de Trump de impor novas sanções severas. Enquanto o mundo aguarda os resultados dessa reunião, nós fazemos o mesmo e esperamos pelo melhor, embora, claro, saibamos da verdadeira natureza da liderança política russa. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Sybiha, exorta a todos a manterem a calma e confiarem na Ucrânia, na verdade, que prevalecerá. Ninguém quer a paz mais do que os ucranianos. Ninguém quer a paz mais do que os europeus. Mas a Rússia vê seu propósito na guerra. A Rússia prefere construir novos muros no nosso caminho para uma paz justa e duradoura. Quer selar nossa liberdade. Ainda assim, a unidade transatlântica das democracias é mais forte que o imperialismo russo. E é por meio dessa força transatlântica compartilhada que podemos alcançar uma paz digna, baseada em segurança confiável. Andriy Sybiga, ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, na rede social X. Como parte dos esforços para reduzir a capacidade do inimigo de realizar ataques aéreos, no dia 14 de agosto, unidades das Forças de Operações Especiais das Forças Armadas da Ucrânia, em coordenação com outras unidades das Forças de Defesa, realizaram um ataque ao porto marítimo de Olha, na região de Astrakhan, na Federação Russa, perto da fronteira com o Cazaquistão. Esse local é utilizado pelo agressor russo como um importante ponto logístico para o fornecimento de produtos de uso militar vindos do Irã. Segundo informações disponíveis, foi atingida a embarcação Port Olha 4, que estava carregada com componentes para drones do tipo Shahed e munições de origem iraniana. Na região de Ryazan, na Rússia, uma explosão ocorreu hoje, 15 de agosto, na fábrica de pólvora Elastic. Um dos galpões foi destruído e houve um incêndio. Segundo a mídia russa, 5 pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas. Bombeiros estão no local, combatendo as chamas no galpão e removendo os escombros em busca de possíveis vítimas. Segundo o canal russo Mesh no Telegram, a explosão na fábrica ocorreu devido à detonação de um artefato explosivo durante a produção. Unânimes na avaliação da situação e do objetivo a ser alcançado nas negociações com Putin. Foi assim que o chanceler alemão Friedrich Merz comentou os resultados da cúpula online entre líderes dos Estados Unidos e da Europa. A Ucrânia deve participar das negociações, mas antes é preciso obrigar a Rússia a cessar o fogo. É o que os chefes dos Estados europeus insistem. Os nossos colegas explicam os pontos principais discutidos na reunião na reportagem. O chanceler alemão Friedrich Merz destacou 5 pontos-chave que os líderes europeus e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky discutiram com o chefe da Casa Branca antes de sua reunião com o Kremlin. Deixamos claro que a Ucrânia deve estar presente à mesa de negociações assim que as próximas reuniões ocorrerem. Queremos que as negociações sigam a ordem correta. Primeiro, é preciso alcançar um cessar-fogo. Depois, devem ser acordados os principais pontos de um acordo-quadro. Por fim, a Ucrânia está pronta para negociar questões territoriais. No entanto, o ponto de partida deve ser a chamada linha de contato. O reconhecimento legal da ocupação russa é inegociável. O princípio da inadmissibilidade de mudanças de fronteiras pela força deve continuar valendo.
O quarto princípio que a Europa insiste é em garantias de segurança confiáveis para a Ucrânia. O quinto é que as negociações façam parte de uma estratégia transatlântica comum. A Rússia não deve ter o direito de vetar a adesão da Ucrânia à União Europeia e à OTAN, enfatizou o chanceler alemão Friedrich Merz. Acredito que, antes de tudo, deve-se dizer que este é um sucesso importante da diplomacia alemã. Conseguir reunir essas pessoas, convidar Zelensky, fazer Trump participar dessa reunião, fazer Trump, como entendemos, ouvir. E, por fim, discutir isso em um círculo mais amplo com outros parceiros. No dia seguinte à cúpula online, a porta-voz da Comissão Europeia, Ariana Podesta, declarou que a União Europeia recebe com satisfação a afirmação do presidente dos Estados Unidos, feita durante a reunião com os líderes europeus, de que os Estados Unidos participarão das garantias de segurança para a Ucrânia após o estabelecimento da paz. Para mim, o mais importante é que a Europa convença Donald Trump de que a Rússia não é confiável e que o único caminho, como o presidente Zelensky disse, e eu destaquei claramente em ambas as reuniões, é forçar a Rússia a aceitar uma paz verdadeira. Durante a discussão, foi acordado que uma paz justa e duradoura é impossível sem um cessar-fogo, apoio contínuo à Ucrânia, manutenção da pressão coletiva sobre a Rússia, inclusive por meio de sanções, além de garantias de segurança confiáveis no contexto euroatlântico, afirmou a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. Nas negociações entre os líderes dos Estados Unidos e da Europa, o presidente Donald Trump deixou claro que os Estados Unidos querem obter o acordo da Rússia para um cessar-fogo, disse o presidente da França, e qualquer discussão sobre questões territoriais só é possível com a participação da Ucrânia, enfatizou Emmanuel Macron. Um ponto importante, muito bem destacado pelo presidente Trump, é que as questões territoriais relacionadas à Ucrânia só podem e serão decididas pelo presidente ucraniano. A questão dos territórios ocupados será um elemento-chave das negociações de paz. Ela é inseparável das garantias de paz oferecidas ao restante da Ucrânia e à Europa. E, por isso, não pode ser discutida sem a presença do presidente da Ucrânia à mesa de negociações. Só uma pressão firme pode obrigar a Rússia a aceitar um cessar-fogo, afirma o ministro das Relações Exteriores da Estônia, Margus Tsakna. Afinal, em vez de buscar a paz, a Rússia continua o bombardeio intenso das cidades ucranianas. Putin não concorda com um cessar-fogo sem negociações. Os europeus querem primeiro o cessar-fogo e depois as negociações. Essa é a principal diferença entre os dois lados no momento. Talvez a reunião de hoje seja uma ponte dourada para aproximar essas posições. Mas precisa haver algo que o Sr. Trump possa levar consigo a Washington. E isso pode ser o cessar-fogo. Independentemente dos resultados da cúpula do Alasca, os parceiros continuarão o apoio militar à Ucrânia, afirmaram os líderes dos estados europeus. A nova iniciativa PURL, Lista de Necessidades Prioritárias da Ucrânia, já está apresentando resultados concretos, disse o presidente Volodymyr Zelensky. Esse mecanismo permite que parceiros europeus financiem o fornecimento de armas americanas a Kyiv. A iniciativa PURL já arrecadou $1,5 bilhão. A Holanda foi a primeira a contribuir, seguida pela Dinamarca, Noruega, Suécia e Alemanha. Em reunião com o chefe do governo britânico, Keir Starmer, Volodymyr Zelensky convidou Londres a aderir à iniciativa. Reportagem de Natalia Gussak e Volodymyr Stengelov para o ATV Notícias. Essas foram as principais notícias de hoje. Siga-nos para não perder nenhuma edição e deixe-nos saber nos comentários o que você acha dos últimos eventos. Obrigada por estar conosco hoje. Slava Ucrânia!